Olá, ser feliz, inteligente, livre, chamado ser humano. Mas Denis W aqui mais uma vez para mais um bate-papo de energia. E hoje nós vamos falar sobre a energia das nossas ações. Sim, gente, vários segredos aí sobre a nossa energia. Quem acompanhou aí as últimas lives e assistiu as lives que estamos falando sobre energia, já falamos sobre energia dos alimentos, já falamos sobre energia das pessoas e já falamos de energia dos ambientes. E hoje nós vamos falar sobre a energia das nossas ações. E fica até o final que tem vários segredinhos aí que vocês vão acompanhar que são sensacionais. Nós vamos comentar aqui por que você muitas vezes não faz o que precisa ser feito. Sim, gente, tem algo nas suas ações que precisa ser feito e quando você faz, tudo acontece. Vamos lá, tá entrando o pessoal aqui de volta, tá entrando aí o Marcelo. Bora lá, gente, vamos se conectar aí, me avisem se o som der problema de volta. Agradeço muito aí o pessoal que estava na live e avisou. E nós vamos recomeçar aqui falando novamente desde o começo sobre a energia das nossas ações. Gente, quem não assistiu aí as últimas aulas, né, os últimos encontros, nos encontros passados nós falamos aí sobre diversos assuntos e é sempre importante, às vezes, assistir alguma aula ou outra para entender um pouco mais, porque, energia das nossas ações envolve energia, decisão e ação. E você vai entender um pouco daquilo que eu já trouxe, que é o método ser. Gente, eu adoro essas letrinhas, a letrinha ser humano, a letrinha ser, porque, gente, o método ser, ele explica energeticamente o que é o S dos seus sensores, do seu sentir, do seu sensorial, o E das suas emoções, sim, da sua energia emocional, e o R do seu racional. E hoje, como nós vamos estar falando da energia das nossas ações, você vai entender o quanto estão ligados esses três conceitos, o que são essas três grandes habilidades que o ser humano possui e muitas vezes não sabe utilizar direito. E sim, falando da energia das nossas ações, você vai ter uma clareza absurda sobre essa questão da energia, porque é o que eu trago para vocês, é o que eu falo. Eu vou falar de energia aqui para vocês de uma forma tão clara, tão simples, que todo mundo vai compreender, todo mundo vai entender como colocar mais energia no seu dia, como colocar mais resultado no seu dia. Então, vamos lá que você vai entender como é que funciona a energia das nossas ações e como é que funciona essa questão do método ser, como você entender as suas decisões, ok? Então, gente, por que as ações são tão importantes? Gente, as ações são o nosso mover. É a hora em que você vai lá e faz, é a hora que você vai lá e coloca energia para a coisa acontecer, que é o agir, que é o mover da nossa energia. Só quem aqui acha que as nossas ações, elas são racionais? Quem aqui acredita? Comenta aí, coloca aí nos comentários quem acredita que as nossas decisões, elas são racionais. Gente, nós somos seres sim racionais, mas as suas decisões racionais, primeiro, ela passa pelo sentir, ela passa pelo S. E aí, depois que você sente aquilo que é real, isso vai para o seu lado emocional e se conecta com tudo que está dentro de você, com o seu passado, com o seu histórico, com suas decisões, e daí isso se conecta e isso já decidiu, isso já tomou uma decisão para você. Quando vai para o racional, é só para dizer o seguinte, agora vamos encontrar uma forma lógica, a melhor forma de fazer isso que já foi decidido, que você quer fazer, que você deseja fazer. Então, por isso que é importante você entender que suas decisões não são racionais, elas são emocionais, elas são sensoriais. Então, você sentiu, conectou com as suas emoções, com o seu histórico, com o seu passado, com tudo que você já decidiu em toda a sua vida, e aí vai para o seu racional, e lá você encontra a melhor forma de agir, de mover. E, gente, é muito importante entender o que é o mover da energia. Por quê? Mover, agir, gera energia. E fica aqui até o final dessa live que você vai entender exatamente o porquê muitas vezes você tem que fazer, você tem que agir e você trava. Você não age, você não se movimenta e aí você fica com energia parada, com peso, com preguiça e com tudo isso. E aqui no final dessa live eu vou contar um dos grandes segredos da mentoria Energize, um dos grandes segredos da filosofia inteligência energética, que você vai entender por que muitas vezes você tinha que fazer e não fez. Então, fica aqui que você vai entender algo muito importante da energia das nossas ações.
Como eu falei, nós temos 5 pilares sobre energia, que são energia dos nossos alimentos, das pessoas, dos nossos ambientes, das nossas ações e energia do tempo. Energia do tempo vai ser a live da semana que vem e você vai entender o que é energia do tempo, passado, presente e futuro. Quem nunca utilizou energia do passado? Quem não sabe utilizar a energia do presente? E, gente, quem não sabe utilizar a energia do futuro não sabe o que está perdendo. Você não coloca recompensa para as coisas que você faz, você não sabe utilizar o futuro, a energia do seu futuro. Mas vamos lá, que hoje é a energia das nossas ações. Isso é muito legal. Gente, então, como eu estava falando, as nossas decisões, na maioria das vezes, elas não são racionais. Aliás, quase nunca elas são racionais. Por quê, gente? O que tem de energia emocional dentro de você, dentro do seu passado, ele já decide, ele já faz aquela decisão. Ou lá no passado aconteceu algo similar ao que está acontecendo agora e deu errado. Então, acho melhor você não ir. Gente, todos esses pensamentos acontecem de forma lógica dentro do seu inconsciente. Lembra? Você tem seu consciente, você tem o seu inconsciente e você tem como juntar os dois através da meditação. E eu também ensino lá no YouTube, ensino no Instagram. Então, gente, vamos fazer o seguinte? Clica, compartilha, encaminha essa live para aquela pessoa que você conhece que tem uma energia baixa ou que não tem energia ou que não sabe movimentar a energia, porque lembre-se do que eu falei, energia das pessoas, você tem energia das pessoas que estão ao seu redor, você é influenciado pelas energias das pessoas que estão ao seu redor e você também influencia elas. Então, aquelas pessoas que estão ao seu redor que têm uma energia baixa, manda a live para elas, para todo mundo ter uma energia muito boa, recarregar as baterias, e aí você também vai ter a oportunidade de ter energia de pessoas muito boas, prósperas, felizes, livres e pacíficas perto de você. Então, gente, vamos lá que isso aqui é muito importante. E aí, no final dessa live, eu vou contar para você como você consegue se movimentar sem deixar de ser tão impactado pelo seu histórico e tomar a decisão que você precisa. Porque, gente, às vezes você tem uma decisão muito importante e você, na hora de agir, você para. E eu costumo falar que todo mundo continua avançando enquanto tem energia. Gente, eu descobri por que as pessoas desistem. Ah, gente, isso é muito legal. As pessoas desistem porque chega uma hora que acaba a energia. E quando acaba a energia, você não avança. Quando acaba a energia, você não decide mais. E sim, gente, você está aqui na live de energia, de inteligência energética, onde nós estamos falando da live de mais energia. E toda quarta-feira nós vamos trazer aqui mais energia para você entender como ter mais energia. E sim, gente, se você tem mais energia, você tem energia para continuar avançando, para continuar testando, para continuar fazendo. Porque afinal de contas, depois de uma decisão, quem nunca falou para você que as suas decisões têm consequências? Gente, vocês vão entender hoje quais são as consequências das suas ações. E sim, quando você tem uma ação que você faz, pode dar resultado positivo, pode dar resultado negativo. Quando não dá certo, o que você precisa, gente? De mais energia para continuar avançando. Então, se você precisa de mais energia para continuar avançando, você está no lugar certo. Porque se você está com energia baixa, gente, eu contei isso nos encontros passados. Se tua energia está baixa, dentro do seu pensamento, dentro da sua mente, tem pensamentos negativos. Porque lembra do princípio? Energia positiva te recarrega, energia negativa te descarrega. E quando você está sem energia, só aparecem pensamentos de energia negativa na sua mente. É aquele pensamento do você não vai conseguir, você está fraco, você já tentou o suficiente. Então, gente, abasteça-se de energia e esses pensamentos negativos não aparecem. Quando você tem muita energia, sabe qual pensamento que vai aparecer quando você faz algo e nada certo? Vai aparecer o pensamento de tenta de novo, faz mais uma vez, faz diferente, melhora isso, tenta de volta. E aí vocês vão entender que a pessoa que não desiste, ela em algum momento, ela consegue. E, gente, isso é um segredo maravilhoso. Compartilha isso, porque quando você descobre como acessar muita energia, quando você descobre como ativar muita energia, você sempre vai ter energia. E se você tiver muita energia, não aparecem pensamentos negativos, vão aparecer pensamentos positivos
e aí você testa mais uma vez, você tenta mais uma vez. Então, gente, isso é muito importante para você entender, porque muitas vezes a gente desiste de coisas que a gente quer muito. E, gente, isso tem uma consequência gigantesca. Quando você quer algo para você e você tenta e não consegue, você se frustra. Então, você tem que tentar de volta para ir novamente. Só que você se frustra quando está sem energia. Porque quando você tem muita energia, gente, você não desiste. Você tenta de novo, até uma hora que você consegue. E aí, quando você consegue, o que que você grava dentro de você? Aquilo que deu certo. A energia positiva. Mas vamos lá, que hoje nós estamos falando aqui de energia das nossas ações. E, gente, por que que é tão importante? Primeiro, nossas ações têm consequências, sim. Só que você precisa de energia para lidar com as consequências, principalmente quando elas vão dar errado. Porque a primeira tentativa, gente, muitas vezes não dá certo. Quem já conseguiu de primeira algo muito difícil e já teve resultado? Gente, você tem que tentar muito. Tudo que você tem na sua vida foi consequência de várias ações, de várias tentativas que deram errado, né? Quem já viu a história de Thomas Edison, ele disse que ele descobriu 1000 formas de como não fazer uma lâmpada. E a última ele acertou e conseguiu acender uma lâmpada. E é assim com a sua ideia, é assim com os seus pensamentos. Você tem que tentar várias vezes até descobrir uma forma de fazer. E se você descobre como essa energia poderosa pode te ajudar a melhorar, você descobre que você continua fazendo e vai melhorando, e você descobre que assim você nunca mais desiste de nada. E as suas ações têm consequências. E se você para no caminho e desiste de algo que você queria muito, gente, essas consequências vão para o seu futuro. E aí você se torna uma pessoa que fala, eu já tentei, não deu certo, eu não vou tentar de volta. E aí você não tenta mais nada na sua vida, porque as áreas da sua vida estão todas conectadas. Essa área profissional, pessoal, relacional, tudo isso está tudo conectado. Então, se você desiste em uma, naturalmente você vai desistindo das outras também. Então, gente, isso é energia dentro de você. Por isso que esses insights são maravilhosos. Vamos lá, gente, vamos direto para o assunto, que é o que é mais importante. Por que você tem que tomar ações, decisões? Por que você tem que mover e não consegue? Primeiro, porque muitas vezes você está sem energia. E sem energia, como eu falei para você, você não se movimenta, né? Estamos aqui em Curitiba com esse frio e quem levantou para correr? Ah, não, hoje está muito frio, eu não vou correr. Hoje está muito frio, eu não vou fazer aquilo que precisa ser feito. E quando você não faz, no outro dia fica um pouco mais difícil, no outro dia mais difícil. E aí teve uma semana de frio e você perdeu o hábito de fazer exercício todos os dias. Então, você tem que fazer. Como é que você faz para você fazer? Gente, as ações, elas são sim um mover de energia. Isso é muito óbvio, isso é muito fácil. Vou pegar um exemplo bem claro aqui, o próprio frio. Estamos aí no inverno. Se você começa a se movimentar no frio, você aquece o seu corpo. E aí o frio começa a deixar de ser tão relevante. Se você fica parado, o frio te consome e aí você trava. É igualzinho acontece com as suas decisões que você não avançou. E por que isso acontece, gente? Porque, como eu falei para você, a sua decisão, na maioria das vezes, ela é racional para encontrar lógica, mas antes a decisão já aconteceu no campo emocional. E o seu campo emocional, ele vai se conectar com o seu histórico. Então, se você é uma pessoa que não faz exercício, se você é uma pessoa que não toma decisão, você é uma pessoa que trava no E do ser, que trava nos impactos emocionais, que trava no seu histórico, que trava na energia que você gravou dentro de você, que diz que você não consegue. E um dos grandes segredos para você continuar avançando, gente, vocês estão preparados? Olha aí quem está entrando. Pessoal, vocês estão preparados para pegar esse segredo? Isso é fantástico. Se você vai começar algo e você quer sair do 0 para o 100, algo impactante vai acontecer em você. Você não vai conseguir avançar porque é algo muito difícil para você. Então, primeiro, né, gente, você precisa abastecer de energia, você precisa estar com uma energia boa, você precisa estar com uma alimentação boa, você precisa estar com uma disposição e você precisa entender o seguinte: quando você quer alguma coisa e você chega na hora da decisão, se você ficar parado muito tempo, o seu emocional ele vai decidir sozinho. E tem uma forma de você utilizar o mover da energia para você decidir sem que o seu emocional
te freie, te segure. E vamos lá, isso acontece em vários momentos, né, gente? Decisões importantes da nossa vida, decisões importantes do nosso trabalho, no nosso dia a dia. Vou correr, não vou correr, né? Vou comprar um carro novo, vou comprar uma casa nova, vou trocar de emprego. Gente, tudo isso são decisões importantes. E quando você vai decidir, você trava. Chega no momento de você assinar o contrato, você fica com aquela insegurança do vou ou não vou. Gente, a melhor forma de tomar qualquer decisão é agindo. Só que para isso você precisa ter energia suficiente para ter uma boa decisão. Gente, a nossa energia, ela vem de dentro da gente e o nosso cérebro e os nossos neurônios, que tem neurônios em todo o nosso corpo, eles sobrevivem com eletricidade. Sim, nós somos sim um ser elétrico, um ser energético. E quando você está com energia muito boa, deixa eu te contar, as suas decisões são boas. As suas emoções são boas, os seus sensores estão ativados. Quem já viu lá o encontro de sensores? Quando você tem muita energia, você ativa sensores que você não usa normalmente. Então, gente, quando a sua energia está boa, você toma melhores decisões. E aí vem aquela decisão para você, e mesmo que você pense, será que é uma decisão boa? Se você está com uma boa energia, eu posso contar para vocês um segredo? A decisão é boa, sim. Mas por que você não está decidindo, já que é uma boa decisão? Porque o seu histórico que está dentro de você, o seu passado, que aconteceu um monte de coisa, mas ele está dentro de você nesse presente, no momento presente, esse histórico, pelas decisões do passado, não quer que você avance. Mas você sabe o que você quer esse carro novo, você quer essa casa nova, você quer esse emprego novo, mas você está com medo de decidir por causa do que aconteceu no passado. E, gente, quando você tem muita energia, a sua decisão é boa. É a decisão que você precisa para a sua vida, é a decisão que você precisa agora, só que você está conectado com o seu emocional como uma âncora para baixo. E, gente, como é que você passa por isso e vai direto para o racional? Você precisa decidir rápido. Gente, anota aí que eu não vou falar mais vezes. Você precisa decidir rápido. Quando você decide rápido, não dá tempo de se conectar e lá na tua infância ver que você deu errado nesse esporte, e lá na juventude quando você deu errado naquele relacionamento, e lá na juventude quando deu errado no primeiro trabalho. Gente, você era jovem, você não tinha a sabedoria que você tem hoje. Então, você tem que decidir agora. E quando você é jovem, por que você erra muito? Você tem muita energia física e você erra mesmo e sai por cima. Não dá nada. Então, só que hoje você tem uma decisão importante para tomar e você fica se conectando com você lá do passado. Não faz isso. Decide rápido, seja rápido na hora da sua decisão. Sabe por quê? Para que você tenha a decisão que veio na sua mente. Só que lembre-se, essa decisão só é boa se você tiver uma energia boa, se você tiver muita energia, se você tiver com a sua bateria recarregada. E aqui, gente, na inteligência energética, a gente ensina isso nos cursos, nas mentorias, tem no YouTube gratuitamente também, para você entender como que você acessa e como você ativa a energia dentro de você. Porque, gente, você não deve ir para uma decisão importante sem energia. Se você entra num lugar para comprar um carro sem energia, com preguiça, com sono, com fraqueza, com cansaço, não adianta, a tua decisão vai ser ruim. Você vai ter uma decisão ruim e essa decisão não é boa. Então, quando você tem uma energia muito boa, mesmo que o seu passado de sucesso não foi com tanto sucesso assim, você vai receber uma boa energia por causa da sua energia interna e aí você vai lá e decide. Tomando essa decisão, gente, ela é a melhor. E quando você decide, acontece algo mágico. Mesmo que o seu passado não tenha sido tão bom, quando você decide, você dá um comando energético para você, dizendo o seguinte: agora eu já decidi. Agora eu vou viver com as consequências dessa decisão. Gente, sabe qual que é a mágica de tudo isso? O seu lado racional é fantástico, porque ele encontra uma lógica para fazer tudo o que precisa ser feito. E nesse momento, o racional procura uma lógica porque você já decidiu. E aí ele avisa o emocional e avisa o sensorial. E diz o seguinte: gente, agora nós vamos fazer. E aí junta essas três habilidades, o sensorial, o emocional e o racional, já com a decisão do nós vamos.
já com a decisão do vai dar certo, já com a decisão de agora nós precisamos de energia para fazer isso acontecer. E deixa eu te contar um segredo, gente. Aqui é a live de mais energia. E quando você começa a entender o que é inteligência energética, o que é energia do ser humano, você entende que você tem muita energia para fazer aquilo que você precisa fazer. Para fazer aquilo que você quer fazer, você só precisa tomar a decisão. E quando você decide fazer, a consequência, ela é muito boa. Porque se você fez, deu errado, você volta lá para os seus sensores, você volta lá para o seu emocional, você volta lá para o seu aprendizado e fala, cara, eu preciso aprender um pouco mais sobre isso para que isso dê certo. Desde que você tenha energia, porque se você não tiver energia, o pensamento negativo, de energia negativa, gente, eu espero que esteja claro para vocês, tá, gente? Energia positiva é boa, energia negativa é ruim, energia positiva te recarrega, energia negativa te descarrega. E aí, quando você entende isso, você vai atrás de energia positiva. E aqui na live de Mais Energia, eu ensino como você acessar mais energia, como você ativar mais energia. E o que eu estou ensinando agora, gente? Como você mover a sua energia. Por quê? Não adianta nada você ter muita energia, você ser uma pessoa energética e você não saber direcionar essa energia. Afinal de contas, eu estou indo para cá, mas a sua energia é positiva e você quer ir para cá e você está indo para o lado errado. Você está colocando energia no lado errado. E eu vejo, gente, muitas pessoas colocando energia para o lado contrário. Deixa eu contar para você um segredo que eu conto nos outros encontros. Gente, energia positiva para o lado contrário é energia negativa. Sim, gente, você está indo para cá, mas você está jogando energia para cá, a energia contrária, ela está indo para o lado oposto. Então você precisa gerar, acessar muita energia e mover ela para o lado certo. E é isso que eu estou te ensinando aqui. Você mover energia para o lado certo. E quando você aprende todos esses estágios de energia e tem muita energia e vai lá para tomar a decisão, você tem que decidir rápido para que essa energia continue fluindo. Para que você tenha energia para tentar uma vez, não deu certo, tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo, e aí você não desiste de mais nada na sua vida. Você se torna um ser que atinge aquilo que você consegue, porque quem não desiste sempre vai alcançar aquilo que quer. Gente, isso é muito importante porque você entende que todo mundo precisa de mais energia, todo mundo precisa de energia positiva e todo mundo precisa saber mover energia. E aqui em energia das nossas ações, eu estou ensinando você como mover energia para o lado certo. E se você está com uma energia boa, a decisão que veio na sua mente é para o lado certo, mas mesmo que o seu passado esteja falando, não, você foi para esse lugar e não deu certo, esquece. Você era muito jovem para uma decisão dessa, mas agora você sabe para onde ir, porque a tua energia está dizendo, vá por aqui. E mesmo com medo, você vai. E tenta novamente. E, gente, sabe qual é a energia que vai ficar guardado dentro de você para o seu futuro? É a energia de alguém que tentou até dar certo. Essa é a energia positiva mais poderosa que existe, porque você grava isso dentro de você e você tenta até dar certo. E tudo que você for fazer na sua vida, você vai tentar até dar certo. Então, gente, lembre-se disso, você precisa de mais energia e você precisa saber mover energia com ações que estão claras, com ações que vieram à sua mente com energia boa, são as decisões corretas. E aí você decide e você vai para o caminho correto. E lembra que eu falei que ia soltar uma dica valiosa aqui para você? Tá preparado, gente? Eu vou contar algo aqui que você já ouviu em vários lugares. Só que na visão energética é mais simples, é mais clara. Já falei para vocês aqui, o meu compromisso com vocês é falar de energia humana, de potencial humano, de uma forma tão clara que qualquer um consegue fazer isso. Sim, gente, dentro das empresas, eu sou consultor de empresas, tem empresas lá onde os líderes entendem bastante disso, mas e o time? O time está só fazendo. Então, eu vou trazer de uma forma tão clara que todo mundo vai começar a entender de energia, como acessar, como ativar e como mover energia para que todo mundo tenha muita energia, gente, porque vocês sabem, eu quero que essas pessoas acessem o máximo de energia possível. E qual que é a grande dica, gente? Qual que é a grande dica da energia? É o seguinte, quando você toma uma grande decisão,
o objetivo, o que acontece quando você toma uma grande decisão é que internamente o seu inconsciente vai varrer o seu histórico para saber se essa decisão tem algum impacto ou não. E muitas vezes você ainda está em treinamento, você não tem aquela velocidade do opa, eu preciso ter bastante energia, entender essa energia e já tomar a decisão antes que meu emocional me trave, antes que meu emocional me pare. E aí o que acontece, gente? Você precisa tomar pequenas decisões. Então, gente, o que acontece? Em vez de você decidir algo grandioso, você divide isso em vários pedaços e tome uma decisão por vez, uma pequena decisão por vez. Porque desse jeito você acaba não trazendo esse impacto interior de medo, de energia negativa que tem dentro de você e você não desperta esse monstro que está dentro de você falando não vai, não vai, não faz. E você tem que fazer, principalmente se a sua decisão vem com muita energia, uma decisão boa. Então, você divide essa decisão em várias etapas e você começa a tomar pequenas decisões aos poucos, e aos poucos você vai convencendo o seu inconsciente, a sua energia interior, a acreditar que você é capaz. E aí você começa a tomar essas decisões e você começa a ter pequenas realizações. E deixa eu contar para você aqui, então, algo para fechar essa live de forma fantástica. Uma grande decisão, ela também pode ser tomada em pequenas decisões. Um grande objetivo, ele pode ser atingido com pequenos objetivos. Um grande resultado, ele pode ser atingido em pequenos resultados. E sim, gente, o resultado do que você tem na sua vida é de tudo que você faz todo dia. Por isso que eu falo, quem viu lá os nossos encontros sobre o porquê que nós temos 7 dias na nossa semana. Gente, o nosso ciclo energético da semana inteira são de 7 dias. Então, você precisa todo dia fazer o que precisa ser feito para que você acumule uma energia positiva, para que você tenha energia para ter decisões boas, para ter ações boas, para ter pensamentos bons. Vamos lá! Ações positivas, pensamentos positivos, energia positiva, decisões positivas. E aí, gente, você nem precisa perguntar para o seu emocional. Vai lá e faz, porque você sabe que é bom. E aí você vai ter um resultado bom. E você vai estar sempre fazendo, sempre tentando, sempre acessando mais energia, porque mover gera energia. E essa energia vai construir o sucesso que você quer. Ok, gente? Gostaram da live? Clica, compartilha, leva para as pessoas ao seu redor que estão com energia negativa, para que elas entendam como ter pensamentos positivos e como isso se transforma em ações positivas na vida delas. E também para que você tenha pessoas positivas ao seu redor. Isso é muito bom porque isso impacta na sua energia. Compartilha também aqui embaixo os links, vou deixar os links aqui dos treinamentos de inteligência energética, da mentoria Energize, dos meus canais, YouTube, Instagram, tem vídeo gratuito espalhado por todos os lugares. E, gente, por favor, entendam o que é energia. Porque, afinal de contas, você só tem tempo e energia. E vou contar aqui o maior segredo de todos. Se você tem muita energia, você precisa de bem menos tempo para chegar onde você quer, para ter o resultado que você quer. E anote esses pontos que eu trouxe para vocês. Gente, você precisa decidir rápido. Não deixa o emocional falar não vai. Tenha a sensação de que a energia sua está boa. Tenha a sensação de que essa energia é boa, que essa decisão é boa. Decida e depois absorva as consequências. Utilize as consequências para algo positivo. Utilize essa consequência como energia para que você faça novamente. E aí você vai ser uma pessoa com muito resultado, com energia positiva e nada vai te fazer desistir de mais nada. Então, compartilha os links aqui embaixo. Entra lá no perfil energético, tem lá o perfil energético onde você responde um questionáriozinho, não dá 1 minuto e você entende qual que é o seu perfil energético. Será que você é uma pessoa energizada? Será que você é uma pessoa conectada? Será que você é uma pessoa ativada? Será que você é uma pessoa com todos os seus sensores desativados? Sim, gente, eu vou contar para você que tem muita gente com sensor desativado. E é por isso que você só tem energia negativa dentro de você, porque energia negativa vai desligando. Tira um equipamento elétrico da tomada e vê o que acontece com ele. Desligou todos os sensores, gente. Contar para você, você é igualzinho. Você só precisa aprender a mexer nessa máquina energética que se chama ser humano. Ok, gente? Gostou da live? Clica, compartilha. Energia das nossas ações. Mais uma vez aqui, Denis W. Aquele abraço. Fui! Deixa eu encerrar aqui.